Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Café com Prosa. Meu nome é Diovan Mendes, sou advogado, sou especialista em Direito Eleitoral, Processo Eleitoral e em Gestão Pública Municipal também, e especializando, pós-graduando em Direito Administrativo, Direito Público, como também em Direito Previdenciário. Meus amigos, o motivo desse vídeo é o problema no qual é com relação à questão do desemprego, né, que está ocasionando desemprego hoje, né, atualmente, no nosso país, que infelizmente um dos motivos é o fechamento do comércio, né, por conta de alguns decretos municipais e estaduais de forma talvez desproporcional com relação à tentativa de combate ao Covid-19. Por que eu estou falando isso? Meus amigos, é o seguinte, infelizmente o que eu tenho visto aqui no Piauí, em Teresina, por exemplo, né, é que algumas empresas estão fechando. Na verdade, no Brasil, milhares de empresas já fecharam, né, de forma definitiva, demitiram, obviamente, seus colaboradores, seus empregados, tá certo? E assim, e sabemos, tudo tá certo, está ocorrendo essa pandemia, né? Temos o Estado e municípios e o governo federal realmente devem tomar medidas para que esse vírus não possa, de certa forma, contaminar todos, né, digamos assim, de uma vez, né, enfim, uma contaminação de forma exagerada e desproporcional com relação ao, à estrutura que o Estado tem para suportar. Bom, mas infelizmente, né, a questão econômica também é um problema, né, devido a isso. A questão empresarial é um problema de empreender também, devido a essa situação do Covid. E um dos maiores problemas também, o que está ocorrendo, né, que está prejudicando, né, a questão do empresariado brasileiro, são medidas através de decretos estaduais e municipais desproporcionais com relação ao fechamento do comércio. Bom, esses dias eu estava conversando, né, com ex-professores, né, a respeito da atual situação do Brasil, do Piauí. E assim, realmente, né, assim, muitos advogados, empresários, gestores utilizam a expressão estão utilizando fique em casa. Tudo bem, realmente devemos fazer de tudo, fazer com que, assim, com cautela, obviamente, para que não nos contaminamos, né, com relação a esse vírus. Mas, infelizmente, meus amigos, assim, falar fique em casa, fechar o comércio, falar fique em casa e fecha o comércio quem está com a geladeira cheia, quem é efetivo, quem é milionário, quem tem uma boa poupança, é muito fácil, né? E aqui me perdoe meu posicionamento, é muito fácil. E o que é e eu venho através desse vídeo, né, informar que a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, lá no capítulo, estou aqui com a CLT, no capítulo 4, que aborda, que trata da suspensão e da interrupção do contrato de trabalho. Meus amigos, no artigo 86, me perdoe, 486 da CLT,
ela fala o seguinte, para o vídeo não ficar muito comprido, eu vou ler aqui para vocês rapidamente. Artigo 486 da CLT. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho, motivada por ato de autoridade municipal, estadual, federal ou pela promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização que ficará a cargo do governo responsável. Bom, é aqui onde eu queria chegar. Devido a essas medidas, esses decretos, que alguns estão sim sendo editados de forma desproporcional ao combate ao Covid, né, com relação ao fechamento do comércio. Aqui, por exemplo, em Teresina, eu conheço um empresário que tinha um pouco mais de 10 colaboradores, 10 empregados, teve que demitiu todos os mais de 10 e fechou de forma definitiva. Bom, sabemos que o empresário, regra geral, tem que cumprir com as verbas trabalhistas, as indenizações cabíveis, certo? Por conta dessa demissão, dessa interrupção de forma definitiva do contrato de trabalho. Mas o artigo 486 da CLT fala das hipóteses em que o Estado deverá indenizar este tipo de situação. E será, meus amigos, e aqui a reflexão e o meu posicionamento, apesar que há vários pensamentos, tem alguns contra o Estado indenizar, né, pelo que estamos passando, as empresas fechando, e tem outros a favores, como eu defendo. Eu acho que o Estado, sim, a partir de então, ou daqui em diante, terá que tomar alguma medida para amenizar a situação do empresariado brasileiro. Afinal de contas, milhares e milhares de empresas já fecharam, milhares de desempregos. Tá certo? Volto a falar, você falar fique em casa com a geladeira cheia, você com a poupança boa, é muito fácil. Giovanni, tem a pandemia, tem um vírus, mas assim, a sociedade, a maioria, ela quer trabalhar, ela quer, enfim, adotem as medidas. Atualmente, a advocacia e a contabilidade aqui no Piauí foi reconhecido como uma atividade essencial. Ótimo, que bom. E parabenizo aqui o presidente da Ordem do Piauí por conseguir tal medida. No entanto, meus amigos, quer dizer que nós somos melhores do que outras empresas, outras instituições, outros órgãos que deveriam estar funcionando, obviamente tomando medidas